Em 1887, um médico russo chamado Nicholas Notovitch caiu de um cavalo nas montanhas do Ladakh, no norte da Índia. A queda quebrou sua perna, e essa perna quebrada mudaria a história do mundo. Incapaz de continuar sua viagem, Notovitch foi levado ao mosteiro budista de Hemis, um dos mais antigos e isolados do Tibete, escondido entre picos nevados que tocam o céu. Os monges o acolheram, cuidaram dele. E durante as longas semanas de recuperação, algo extraordinário aconteceu. O lama principal do mosteiro, vendo que aquele estrangeiro europeu era um homem culto e curioso, decidiu compartilhar com ele um segredo. Um segredo guardado há quase 2000 anos. Existe um manuscrito aqui, disse o lama. Fala de um profeta do Ocidente que veio estudar conosco. Seu nome era Issa. Notovitch sentiu o sangue gelar nas veias. Issa? Sim, confirmou o lama. Ele chegou jovem, aprendeu nossa sabedoria e depois partiu de volta para sua terra, onde foi morto por seu próprio povo. Mas os manuscritos dizem que ele não morreu de verdade, que seus seguidores o salvaram, e que ele voltou para cá, para o Oriente, onde viveu muitos anos e está enterrado na Caxemira. O médico russo pediu para ver o manuscrito. O que ele leu naquelas páginas amareladas, escritas em pali e tibetano antigo, destruiu tudo o que ele pensava saber sobre a história da humanidade. Ali estava, em detalhes precisos, a vida de Jesus dos 13 aos 29 anos. Os anos perdidos. Os anos sobre os quais a Bíblia não diz absolutamente nada. Pense nisso por um momento. Os evangelhos descrevem o nascimento de Jesus. Descrevem sua apresentação no templo aos 12 anos, quando debateu com os doutores da lei. E depois, silêncio absoluto, um vácuo de 17 anos. A próxima vez que vemos Jesus nas Escrituras, ele já é um homem de 30 anos sendo batizado por João no Rio Jordão, pronto para começar seu ministério. 17 anos. Onde ele estava? O que ele fazia? Com quem ele aprendia? A igreja sempre disse que Jesus era carpinteiro em Nazaré durante esses anos, que viveu uma vida simples e humilde, trabalhando com as mãos, esperando o momento certo para revelar sua missão divina. Mas não existe uma única evidência disso, nenhum registro, nenhum documento. Nenhuma tradição local que mencione Jesus trabalhando como carpinteiro em Nazaré durante sua juventude. É como se ele tivesse simplesmente desaparecido, ou como se alguém tivesse deliberadamente apagado esse período de sua vida. Nicholas Notovitch publicou o que encontrou em 1894, em um livro chamado A Vida Desconhecida de Jesus Cristo. O livro causou um escândalo imenso. A Igreja Católica o atacou ferozmente. Acadêmicos o ridicularizaram. Disseram que ele havia inventado tudo, que o manuscrito não existia, que os monges de Hemis negavam ter mostrado qualquer coisa a ele. Notovitch foi destruído, sua reputação arruinada. Ele morreu no esquecimento. Mas a história não termina aí. Em 1922, outro viajante chegou ao mosteiro de Hemis. Seu nome era Swami Abhedananda, um dos mais respeitados líderes espirituais da Índia, discípulo direto de Ramakrishna. Abhedananda tinha ido até lá especificamente para verificar se Notovitch estava mentindo. Ele encontrou o manuscrito, leu as mesmas passagens e confirmou tudo. Em 1925, outro visitante, Nicholas Roerich, pintor russo, explorador e filósofo, também encontrou o manuscrito, também confirmou sua existência. Em 1939, uma mulher chamada Elizabeth Caspary visitou Hemis. Os monges mostraram a ela os mesmos textos. Ela fotografou algumas páginas, 4 testemunhas independentes, 4 confirmações, ao longo de mais de 50 anos, e a igreja continuou negando, continuou ridicularizando, continuou queimando, não mais com fogo literal, mas com o fogo do descrédito, da zombaria, do silenciamento sistemático. Mas sabe de uma coisa? 200 anos antes de Notovitch quebrar a perna naquela montanha do Ladakh, um homem já havia chegado às mesmas conclusões, sem viajar à Índia, sem ler manuscritos tibetanos, usando apenas a razão pura. Esse homem se chamava Baruch Spinoza, e ele sabia. Spinoza foi o primeiro pensador ocidental a analisar a Bíblia como um documento histórico,
não como palavra divina infalível. Em seu tratado teológico-político, ele demonstrou que os textos sagrados foram escritos por múltiplos autores ao longo de séculos, editados, modificados, censurados. Ele mostrou que milagres são impossíveis, não porque Deus não existe, mas porque Deus é a própria natureza e a natureza não viola suas próprias leis. Ele argumentou que Jesus foi o maior dos filósofos, não por ser filho de Deus em um sentido literal, mas por ter compreendido a verdade eterna melhor do que qualquer outro ser humano. E ele deixou pistas espalhadas por toda a sua obra, pistas que apontam para uma conclusão inevitável. Jesus não era apenas um profeta judeu, era um mestre universal, um homem que havia bebido de todas as fontes de sabedoria disponíveis em seu tempo, incluindo as fontes do Oriente. Spinoza nunca disse isso explicitamente. Não podia. Já havia sido excomungado pelos judeus. Se dissesse mais, os cristãos o matariam. Mas ele disse o suficiente para quem tem olhos de ver. E agora você tem. Nas próximas horas, vamos fazer uma jornada que atravessa continentes e milênios. Vamos caminhar com Jesus pelas rotas de caravanas que ligavam a Palestina à Índia. Vamos sentar com ele aos pés de mestres budistas em mosteiros himalaianos. Vamos testemunhar seu retorno à Judéia, sua crucificação, sua sobrevivência impossível. E vamos segui-lo de volta ao Oriente, até um túmulo em Srinagar, onde, segundo os habitantes locais, está enterrado um santo chamado Yus Asaf, Jesus, o Reunidor, que chegou a Caxemira há 2000 anos, pregou por décadas e morreu aos 80 anos de idade. Não aos 33, aos 80. Essa é a história que a Igreja não quer que você conheça. Essa é a história que Spinoza descobriu com o poder da razão. Essa é a história que você vai ouvir agora. E nada será como antes. Nazaré, ano 7 da Era Comum. Uma aldeia tão pequena que os mapas romanos nem se davam ao trabalho de registrá-la. Talvez 200 pessoas vivendo em casas de pedra e barro, espremidas entre colinas áridas onde cabras magras pastavam ervas secas. O cheiro de esterco misturado ao aroma do pão assando, crianças correndo descalças por ruelas de terra batida. Mulheres carregando jarros de água na cabeça, caminhando em fila até a única fonte da vila. E em uma dessas casas simples, um menino. Seus olhos são diferentes. Qualquer pessoa que olha para ele sente isso, mesmo sem conseguir explicar o que exatamente é diferente. Não é a cor. São olhos castanhos comuns como os de qualquer criança judia da Galileia. É algo por trás deles. Uma profundidade que não combina com a idade. Uma quietude que parece conter tempestades. O nome dele é Yeshua. Sua mãe o chama assim quando o acorda de manhã, quando o chama para comer, quando o repreende por ficar tempo demais olhando para o horizonte como se esperasse algo que ninguém mais consegue ver. Yeshua ben Yosef. Jesus, filho de José. Mas José não está mais ali. Os evangelhos não dizem quando José morreu. Simplesmente param de mencioná-lo. Em algum momento entre a infância de Jesus e o início de seu ministério público, o carpinteiro de Nazaré desaparece da narrativa sem explicação, sem funeral, sem despedida. Alguns estudiosos acreditam que José morreu quando Jesus ainda era adolescente. Outros pensam que viveu mais tempo. A verdade é que ninguém sabe. O que sabemos é que Jesus cresceu em uma família grande. Tinha irmãos: Tiago, José, Judas e Simão. Tinha irmãs cujos nomes não foram preservados. Era o primogênito, o que na cultura judaica da época significava responsabilidade, expectativa, peso. E desde muito cedo, ficou claro que esse primogênito era diferente. Aos 12 anos, Jesus acompanhou seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Era a primeira vez que ele via o templo, aquela montanha de pedra branca e ouro que brilhava sob o sol como se fosse feita de luz solidificada, o coração de todo o judaísmo, o lugar onde Deus supostamente habitava entre os homens. O que aconteceu ali é um dos poucos episódios da infância de Jesus que os evangelhos preservaram. Maria e José começaram a viagem de volta para Nazaré, com uma grande caravana de peregrinos. Só depois de um dia inteiro de caminhada, perceberam que Jesus não estava com eles. Procuraram entre os parentes, procuraram entre os amigos,
Nada. Voltaram a Jerusalém em pânico. 3 dias de busca. 3 dias de angústia. Finalmente, encontraram o menino no templo. Mas ele não estava perdido. Não estava assustado. Estava sentado entre os doutores da lei, os maiores especialistas em escrituras sagradas de todo Israel, ouvindo, perguntando, respondendo. E os doutores estavam assombrados. Não era normal que um menino de 12 anos entendesse as sutilezas da Torá daquela forma. Não era natural que fizesse perguntas tão profundas, que oferecesse interpretações tão originais. Aqueles homens velhos que haviam passado décadas estudando cada vírgula das Escrituras, olhavam para aquela criança da Galileia como se estivessem diante de algo que não conseguiam classificar. Maria repreendeu o filho. Por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos angustiados procurando por você. A resposta de Jesus é uma das frases mais misteriosas de todo o Novo Testamento. Por que vocês me procuravam? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? A casa de meu pai, não a casa de José, a casa de Deus. Aos 12 anos, Jesus já sabia. Já sabia que era diferente, já sabia que tinha uma missão, já sabia que o homem que o criava não era seu verdadeiro pai. Pelo menos não em algum sentido mais profundo que ele compreendia, mesmo que ainda não pudesse explicar. E então? Então ele voltou para Nazaré com seus pais. E os evangelhos dizem que ele lhes era obediente, que crescia em sabedoria e estatura, e em graça diante de Deus e dos homens. E é só isso. Essa é a última informação que temos sobre Jesus até ele completar 30 anos. 18 anos de silêncio. 18 anos de vazio. 18 anos durante os quais o homem mais influente da história humana supostamente não fez nada digno de ser registrado. Você acredita nisso? Pense bem. Um menino que aos 12 anos deixou os maiores estudiosos de Israel boquiabertos com sua sabedoria, passou os 18 anos seguintes serrando madeira em uma aldeia insignificante, sem aprender nada de novo, sem buscar mais conhecimento, sem desenvolver os dons extraordinários que já havia demonstrado. Isso faz sentido para você? Spinoza não acreditava nisso. Em sua análise implacável das Escrituras, Spinoza identificou inúmeras lacunas, contradições e omissões deliberadas nos textos bíblicos. Ele mostrou que os evangelhos foram escritos décadas após os eventos que descrevem, por autores que não foram testemunhas oculares, baseando-se em tradições orais que já haviam sido filtradas, editadas e modificadas para servir aos interesses das comunidades cristãs primitivas. Os anos perdidos de Jesus eram para Spinoza uma dessas omissões deliberadas. Algo aconteceu durante aquele período. Algo importante. Algo que os editores dos evangelhos decidiram esconder. Mas o quê? Para responder essa pergunta, precisamos olhar para além da Palestina. Precisamos entender o mundo em que Jesus nasceu. Não o mundo pequeno de Nazaré, mas o mundo vasto das rotas comerciais que conectavam o Mediterrâneo ao Oriente. No século I, a Rota da Seda já tinha mais de 200 anos de funcionamento. Caravanas carregadas de especiarias, tecidos e ideias cruzavam desertos e montanhas, ligando Roma a Xangan, Alexandria a Varanasi, Jerusalém a Lhasa. E junto com as mercadorias, viajavam os pensamentos. Filósofos gregos haviam chegado à Índia séculos antes, com as conquistas de Alexandre. Monges budistas haviam se estabelecido no Egito e na Síria. Comerciantes judeus mantinham comunidades prósperas em toda a costa indiana. O mundo antigo era muito mais conectado do que imaginamos, e as ideias fluíam por essas conexões como água por vasos comunicantes. Jesus nasceu no cruzamento de civilizações. A Galileia, onde ele cresceu, era uma região cosmopolita. A poucos quilômetros de Nazaré ficava Séforis, uma grande cidade helenística com teatro, banhos públicos e uma população mista de judeus, gregos, sírios e romanos. A menos de um dia de viagem, estava a Decápolis, 10 cidades gregas interconectadas onde filosofias de todo o mundo mediterrâneo se encontravam e se misturavam. Um jovem curioso, um jovem brilhante, um jovem que aos 12 anos já debatia de igual para igual com doutores em Jerusalém.
Esse jovem não ficaria confinado a uma carpintaria em Nazaré. Ele buscaria mais, ele iria mais longe. E existem tradições, antigas, persistentes, espalhadas por 3 continentes, que dizem exatamente para onde ele foi. Na Índia, existe uma lenda sobre um santo chamado Issa, que chegou do Ocidente quando jovem, estudou os Vedas com brahmanes, aprendeu meditação com monges budistas e depois partiu de volta para sua terra natal, onde foi morto por aqueles que não compreendiam sua mensagem. No Tibete existem manuscritos, os mesmos que Notovitch viu em Hemis, que descrevem a jornada desse profeta ocidental pelas montanhas do Himalaia. Na Caxemira, existe uma tradição oral ininterrupta sobre Yus Asaf, um mestre estrangeiro que chegou da Palestina há 2 milênios e ensinou uma doutrina de amor e compaixão estranhamente similar ao budismo. Na Pérsia, textos antigos mencionam um sábio judeu que viajou para o Oriente em busca de sabedoria e retornou transformado. Tradições independentes, culturas diferentes, séculos de distância, e todas contando a mesma história. Coincidência? Spinoza nos ensinou a desconfiar de coincidências. Para ele, cada evento tem uma causa, e cada causa tem sua própria causa, em uma cadeia infinita de necessidade que não deixa espaço para o acaso. Se tantas tradições diferentes apontam para a mesma direção, então talvez essa direção seja real. Talvez Jesus realmente tenha partido para o Oriente quando era jovem. Talvez os anos perdidos não sejam perdidos, apenas escondidos, e talvez seja a hora de encontrá-los. A jornada que vamos fazer agora é uma reconstrução. Não temos certezas absolutas. A história antiga raramente oferece certezas. O que temos são evidências, tradições, conexões, padrões. Temos a lógica implacável de Spinoza aplicada aos silêncios gritantes dos evangelhos. Temos manuscritos que a Igreja preferiu que não existissem. Temos túmulos que não deveriam estar onde estão. E temos perguntas. Perguntas que merecem respostas. O menino que desapareceu de Nazaré foi para algum lugar. Vamos descobrir para onde. O jovem Yeshua tem 13 anos quando toma sua decisão. A tradição judaica diz que aos 13 anos, um menino se torna homem. A cerimônia do Bar Mitzvah marca essa passagem. A partir desse momento, ele é responsável por seus próprios atos diante de Deus. Pode ser contado no Minyan, o quórum de 10 homens necessário para certas orações, pode ler a Torá na sinagoga. Mas para o jovem de Nazaré, esse ritual de passagem significa algo mais. Significa liberdade. José, se ainda está vivo nessa época, não pode mais impedi-lo. Maria, com todo o seu amor de mãe, não pode mais segurá-lo. Ele é um homem agora, pelo menos aos olhos da lei judaica, e homens fazem suas próprias escolhas. A escolha de Yeshua é partir. Não por rebeldia, não por desejo de aventura, mas por uma necessidade mais profunda, a mesma necessidade que o levou ao templo aos 12 anos, a mesma sede de conhecimento que assombrou os doutores da lei, o mesmo chamado interior que ele ainda não consegue nomear, mas que sente como fogo nos ossos. Existe algo mais, algo além do que os rabinos de Nazaré podem ensinar, algo além do que os doutores de Jerusalém compreendem, e ele precisa encontrar. Como um jovem judeu galileu viajaria ao Oriente no século I. Não era tão difícil quanto pode parecer. A Rota da Seda, nessa época, é uma rede complexa de caminhos comerciais que se estendem por mais de 8.000 quilômetros, desde o Mediterrâneo até a China. Não é uma única estrada, mas um emaranhado de trilhas, passes de montanha, oásis e portos que permitem o fluxo constante de mercadorias e pessoas entre Ocidente e Oriente. E a Palestina está bem no meio desse fluxo. De Nazaré, um viajante poderia descer até o porto de Cesareia, ou Jope, embarcar em um navio mercante rumo ao Egito e de Alexandria tomar a rota marítima para a Índia, uma viagem que, com os ventos de monção favoráveis, levava apenas 40 dias, ou poderia ir por terra, seguir para Damasco, juntar-se a uma caravana de comerciantes, atravessar a Mesopotâmia, a Pérsia, o Afeganistão, até chegar aos vales férteis do subcontinente indiano. Milhares de pessoas faziam essas jornadas todos os anos.
mercadores levando seda, especiarias, pedras preciosas, peregrinos buscando santuários distantes, aventureiros em busca de fortuna, filósofos em busca de sabedoria. Por que não um jovem judeu brilhante, sedento de conhecimento, convencido de que sua missão exigia mais do que a pequena Nazaré poderia oferecer? O manuscrito de Emis, que Notovitch viu em 1887, descreve exatamente essa jornada. Segundo esse texto, Issa, Jesus, deixou a Palestina aos 13 anos e juntou-se a uma caravana de mercadores que se dirigia ao Oriente. Seu objetivo inicial era o Sind, a região onde o rio Indo deságua no mar, um antigo centro de civilização onde tradições hindus, budistas e zoroastrianas se misturavam em um caldeirão de ideias. Ali, diz o manuscrito, o jovem começou seus estudos. Aprendeu sânscrito, a língua sagrada dos Vedas. Estudou os Upanishads, os textos filosóficos que formam o coração da espiritualidade hindu. Debateu com Brahmanes sobre a natureza de Brahman, a realidade última, o absoluto, o uno do qual todas as coisas emanam. E encontrou algo perturbador. Os Brahmanes ensinavam que os seres humanos estão divididos em castas, hierarquias fixas determinadas pelo nascimento. Um intocável jamais poderia alcançar a mesma proximidade com o divino que um Brahmane de nascimento. A salvação era hereditária. A espiritualidade era privilégio. O jovem Issa rejeitou isso. Segundo o manuscrito, ele começou a ensinar aos intocáveis e aos Sudras, as castas mais baixas, que eles também eram filhos de Deus, que também podiam alcançar a iluminação, que a pureza não estava no nascimento, mas no coração. Os Brahmanes ficaram furiosos. Quem era aquele estrangeiro para questionar tradições milenares? Quem era aquele jovem arrogante para virar a ordem social de cabeça para baixo? Houve ameaças. Issa precisou partir. Mas ele não voltou para casa. Ele foi mais longe. Subiu para o norte, atravessou montanhas que tocavam as nuvens, até chegar aos mosteiros budistas do Himalaia. E ali tudo mudou. O budismo que Issa encontrou no norte da Índia e no Tibete era radicalmente diferente do hinduísmo bramânico que ele havia rejeitado. Buda, Siddhartha Gautama, havia vivido 5 séculos antes. Sua mensagem era revolucionária. Não importa em que casta você nasceu, não importa seu gênero, sua riqueza ou sua posição social. Qualquer ser humano pode alcançar a iluminação através da prática correta. O sofrimento é universal. A libertação do sofrimento também é. Issa mergulhou nesses ensinamentos. Aprendeu meditação vipassana, a observação profunda da mente e do corpo. Estudou os sutras, os discursos de Buda preservados por seus discípulos. Praticou a compaixão, karuna, como caminho para dissolver o ego e conectar-se com todos os seres. E começou a perceber algo extraordinário. Os ensinamentos de Buda não contradiziam os profetas de Israel. Eles os completavam. Moisés disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Buda disse, todos os seres desejam a felicidade, que todos os seres sejam felizes. Isaías disse, ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. Buda disse, assumir voluntariamente o sofrimento alheio é o caminho do Bodhisattva. Ezequiel disse, eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vocês. Buda disse, a mente transformada transforma o mundo. As palavras eram diferentes. A essência era a mesma. Issa passou anos nesses mosteiros, 6 anos, segundo algumas versões do manuscrito. Talvez mais. Ele absorveu tudo o que os mestres budistas podiam ensinar. Tornou-se proficiente em técnicas de meditação que permitiam acessar estados alterados de consciência. Aprendeu a controlar a respiração, o pulso, a própria percepção da dor. Esse último detalhe é importante. Guarde-o, porque vai explicar muita coisa sobre o que aconteceu depois em uma colina chamada Gólgota, em uma tarde que mudou a história. Mas os mestres budistas também aprenderam com ele. Issa trazia algo que eles não tinham, o fogo dos profetas hebreus, a urgência de Isaías, a paixão de Jeremias, a sede de justiça de Amós.
O budismo tibetano daquela época era contemplativo, voltado para dentro. Seus praticantes buscavam a iluminação individual através do isolamento e da meditação. Issa falava de outra coisa. Falava de descer das montanhas, falava de ir até os pobres, os doentes, os marginalizados. Falava de um reino, não no céu distante, mas aqui, agora, entre os homens. Alguns estudiosos acreditam que o budismo Mahayana, a vertente que enfatiza a compaixão ativa e o ideal do Bodhisattva que adia sua própria libertação para ajudar todos os seres, foi profundamente influenciado por esse encontro entre tradições. É uma hipótese controversa, mas as datas batem. O budismo Mahayana começa a se desenvolver exatamente na época em que Issa teria estado no Himalaia. Coincidência? Você já sabe o que Spinoza pensava sobre coincidências. Os anos passaram. O jovem que deixou Nazaré como um menino brilhante, mas imaturo, se transformou em algo diferente. Um mestre, um visionário, um homem que havia sintetizado em sua própria mente e coração as maiores tradições espirituais da humanidade. Ele tinha agora perto de 30 anos, e algo dentro dele dizia que era hora de voltar. A Palestina chamava, seu povo chamava, o destino chamava. Issa desceu das montanhas, atravessou novamente os desertos e as planícies, passou pela Pérsia, onde mestres zoroastrianos reconheceram nele algo extraordinário. Cruzou a Mesopotâmia, terra de Abraão, seu ancestral distante, e finalmente, após quase 2 décadas de ausência, avistou novamente as colinas da Galileia. Ele tinha partido como Yeshua, o menino curioso de Nazaré. Ele voltava como algo mais, algo que o mundo nunca tinha visto, e algo que o mundo jamais esqueceria. Você está acompanhando essa jornada comigo. Está caminhando ao lado de um jovem que cruzou continentes em busca de verdade, que sentou aos pés de mestres em templos e mosteiros, que absorveu sabedorias de tradições que a maioria das pessoas nem sabe que existem. E talvez você esteja se perguntando, isso é verdade? Isso realmente aconteceu? Eu não posso te dar uma resposta definitiva. A história antiga é feita de fragmentos, de indícios, de probabilidades. O que posso te dizer é que existe um padrão aqui. Um padrão que faz sentido. Um menino brilhante desaparece dos registros por 18 anos. Tradições em 3 continentes falam de um profeta judeu que viajou ao Oriente. O homem que emerge desse silêncio ensina uma mensagem que mistura a sabedoria hebraica com insights claramente orientais. Conecte os pontos. E se você está conectando esses pontos agora, se algo dentro de você está despertando com essas possibilidades, então eu quero te pedir uma coisa. Não guarde isso para você. Desça até os comentários e me diz: o que você acha que Jesus encontrou no Oriente? Qual ensinamento budista você vê refletido nas palavras dele nos evangelhos? Que conexões você está percebendo? Porque esse conhecimento não pode ficar escondido. Já ficou tempo demais. E se você quer continuar nessa jornada, se quer descobrir o que aconteceu quando Jesus voltou à Palestina e o que realmente se passou naquela cruz, então se inscreve no canal agora. Ativa o sininho, porque o que vem pela frente é ainda mais surpreendente do que o que já vimos. Spinoza sabia, e agora você está começando a saber também. Vamos continuar. O rio Jordão serpenteia como uma cobra preguiçosa através de um vale estreito, margeado por tamareiras e arbustos espinhosos. Suas águas são turvas, carregadas de sedimento, muito diferentes das águas cristalinas dos rios himalaianos que Yeshua conheceu nos anos anteriores. Mas este rio é sagrado. Aqui, séculos antes, Josué atravessou com as tribos de Israel para conquistar a terra prometida. Aqui, o profeta Eliseu curou Naamã, o leproso sírio. E aqui, agora, um homem estranho prega para multidões que vêm de toda a Judéia para ouvi-lo. João. Eles o chamam de Batista porque ele mergulha as pessoas nas águas do Jordão como sinal de purificação. Um ritual de morte e renascimento. Descer as águas sujas como pecador, emergir limpo como criança recém-nascida. João é uma figura selvagem. Vive no deserto, veste peles de camelo,
come gafanhotos e mel silvestre. Sua voz é trovão, suas palavras são fogo. Arrependam-se, ele grita, porque o reino dos céus está próximo. Raça de víboras, ele chama os fariseus e saduceus que vêm observá-lo com desconfiança. Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, ele anuncia. Eu não sou digno de desamarrar suas sandálias. Eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. As multidões tremem. Quem é esse que vem? Quando? Como reconheceremos? E então, em um dia como qualquer outro, um homem se aproxima do rio. Ele parece ter cerca de 30 anos. Seus cabelos são longos, sua barba é espessa, sua pele está bronzeada pelo sol de longas jornadas. Não há nada de extraordinário em sua aparência física. Ele poderia ser qualquer trabalhador galileu, qualquer pescador, qualquer pastor. Mas João para de respirar quando o vê. Algo acontece entre eles. Os evangelhos descrevem esse momento de formas diferentes. Mateus fala de uma breve discussão, com João relutante em batizar alguém que considera superior. João, o evangelista, não o batista, fala de reconhecimento imediato, de uma visão do Espírito descendo como pomba. O que quer que tenha acontecido foi profundo. Jesus entra nas águas, João o mergulha, e quando ele emerge, algo muda. Os céus se abrem, dizem os evangelhos. Uma voz fala: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo." O ministério público de Jesus começa. Mas espere. Pause aqui comigo por um momento. Considere o que acabou de acontecer. Um homem desaparece por 18 anos. Ninguém sabe onde ele estava. Ninguém sabe o que ele fazia. E de repente ele reaparece no Rio Jordão. É batizado por um profeta do deserto. E começa imediatamente a pregar uma mensagem que vai abalar os fundamentos do mundo. Não é estranho? Se Jesus tivesse passado esses 18 anos serrando madeira em Nazaré, por que João o reconheceria? Como João saberia que ele era aquele que vem? Que sinais teria dado esse carpinteiro anônimo de uma aldeia insignificante? Mas se Jesus voltava de uma longa jornada de aprendizado, se chegava carregando sabedorias do Oriente, transformado por anos de estudo com mestres hindus e budistas, então tudo faz sentido. João, que vivia no deserto, que tinha conexões com comunidades ascéticas como os essênios, que provavelmente conhecia tradições esotéricas que não chegaram até nós, reconheceria naquele homem algo diferente. Reconheceria um mestre, um verdadeiro mestre. E é exatamente isso que Jesus se revela ser nos 3 anos seguintes. Olhe para os ensinamentos dele, não como você foi ensinado a olhar através das lentes de 2000 anos de teologia cristã, mas com olhos frescos, olhos de alguém que conhece tanto a tradição judaica quanto as tradições orientais. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso é o sermão da montanha. Mas também é budismo puro. A mansidão, em Pali, chamam de metta, amor-bondade, é considerada no budismo uma das qualidades fundamentais do caminho espiritual. O ser iluminado não é agressivo, não busca dominar, não impõe sua vontade pela força. Ele é manso como a água que, ao longo do tempo, desgasta a pedra mais dura. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza de coração, Chitta Visuddhi em Pali, é o objetivo central da meditação budista. Limpar a mente de suas impurezas, seus apegos, suas aversões, até que ela se torne um espelho perfeito, capaz de refletir a realidade como ela é. E quando a mente está perfeitamente pura, ela vê a verdade última. Ela vê o que os judeus chamam de Deus e os budistas chamam de Nirvana. Não julgueis, para que não sejais julgados. Isso parece cristão porque estamos acostumados a associar essas palavras a Jesus. Mas a mesma ideia aparece quase palavra por palavra nos textos budistas, séculos antes de Cristo nascer. Não examine as falhas dos outros, diz o Dhammapada, um dos textos budistas mais antigos. Não olhe para o que os outros fizeram ou deixaram de fazer. Observe apenas o que você mesmo fez ou deixou de fazer. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Essa é uma das frases mais radicais de Jesus, e também uma das mais budistas.
A não violência absoluta, a ahimsa, é o princípio fundamental do budismo e do jainismo. Não revidar, não perpetuar o ciclo de vingança, absorver a violência em vez de refleti-la. Buda disse: o ódio não cessa pelo ódio, o ódio cessa pelo amor. Esta é a lei eterna. Jesus disse: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. As palavras são diferentes, a essência é idêntica, e os exemplos se multiplicam. Jesus ensinava através de parábolas, histórias simples com significados profundos. Os mestres budistas faziam exatamente a mesma coisa, usando histórias chamadas jatakas, para transmitir ensinamentos complexos de forma acessível. Jesus falava do reino dos céus como algo que está dentro de vocês. Buda falava da natureza búdica, que existe em todos os seres, esperando apenas ser reconhecida. Jesus jejuava por 40 dias no deserto e enfrentava tentações. Buda meditava sob a árvore Bodhi e enfrentava as tentações de Mara, o demônio. Jesus tinha 12 discípulos principais. Buda tinha 12 discípulos principais. Jesus foi traído por um de seus seguidores mais próximos. Buda enfrentou a traição de Devadatta, seu próprio primo, que tentou várias vezes assassiná-lo. Padrões, ecos, espelhos. Spinoza percebeu isso. Em suas análises da natureza de Cristo, ele evitou cuidadosamente as armadilhas teológicas de sua época. Não disse que Jesus era Deus. Não disse que Jesus era apenas homem. Disse algo mais sutil, mais profundo. Cristo, escreveu Spinoza, compreendeu a verdade de uma forma que nenhum outro profeta antes dele havia compreendido. Ele tinha acesso direto à mente de Deus, não através de visões ou revelações externas, mas através de sua própria razão purificada. O que significa ter acesso direto à mente de Deus? Significa ver a realidade como ela realmente é, sem as distorções do ego, do desejo, do medo. Significa estar desperto. Em sânscrito, a palavra para desperto é bodhi, de onde vem a palavra Buda. Spinoza estava dizendo, nas entrelinhas de sua linguagem filosófica cuidadosa, que Jesus era um iluminado, no mesmo sentido que Buda era um iluminado. Não um Deus encarnado, não um ser sobrenatural, mas um ser humano que havia alcançado o mais alto grau de desenvolvimento espiritual possível. Um ser humano que mostrava a todos os outros seres humanos que eles também podiam alcançar esse estado. Porque o que eu faço, vocês também farão, e coisas maiores ainda farão. Jesus disse isso. Está registrado no Evangelho de João. Pense no que significa. Se Jesus fosse um Deus único e irrepetível, radicalmente diferente de todos os outros seres, então não faria sentido dizer que seus seguidores fariam as mesmas coisas, e coisas maiores. Mas se Jesus fosse um mestre iluminado, alguém que havia percorrido um caminho que outros também podem percorrer, então a frase faz todo sentido. Eu despertei, vocês também podem despertar. E quando despertarem, farão o que eu faço. E mais, esse é o núcleo do budismo. E parece ser também o núcleo do ensinamento original de Jesus, antes que séculos de teologia o transformassem em algo diferente. O homem está deitado em uma esteira imunda no chão de uma casa miserável em Cafarnaum. Seus membros estão atrofiados. Há anos ele não consegue se mover, dependente de outros para comer, beber, limpar-se. Uma existência que mal merece o nome de vida. Seus amigos o trouxeram até aqui. Carregaram a esteira pelas ruas estreitas, subiram no telhado da casa onde Jesus está ensinando, porque não conseguiam passar pela porta devido à multidão, abriram um buraco no teto de palha e barro e desceram o paralítico bem diante do mestre. Determinação extraordinária, fé extraordinária. Jesus olha para o homem, olha para os amigos e diz: Filho, os teus pecados estão perdoados. Os escribas presentes ficam escandalizados. Quem é esse para perdoar pecados? Isso é blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecados. Jesus percebe o que eles estão pensando, e então faz algo que muda tudo. O que é mais fácil, pergunta ele, dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te,
Toma a tua cama e anda. Silêncio. Pois para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, ele continua, virando-se para o paralítico. Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. O homem se levanta, pega sua esteira, sai caminhando. A multidão fica atônita, milagre. Isso é o que chamamos quando não entendemos o que está acontecendo. Mas Spinoza entendia. Milagres, escreveu Spinoza em seu tratado teológico-político, são impossíveis. Não porque Deus não tenha poder, Deus tem todo o poder, mas porque Deus é a própria natureza, e a natureza não viola suas próprias leis. Se algo parece violar as leis da natureza, disse Spinoza, é apenas porque não compreendemos completamente essas leis. Então, o que aconteceu em Cafarnaum? Considere o que a medicina moderna sabe sobre a conexão mente-corpo. O efeito placebo é real e mensurável. Pessoas que acreditam estar recebendo tratamento eficaz frequentemente melhoram, mesmo quando recebem apenas pílulas de açúcar. Doenças psicossomáticas, condições físicas causadas por fatores mentais, são documentadas e estudadas. A paralisação histérica, conhecida desde a antiguidade, pode imobilizar completamente uma pessoa sem que haja qualquer dano neurológico ou muscular. A pessoa genuinamente não consegue se mover, mas seus músculos e nervos estão intactos. A paralisia está na mente, não no corpo. E se esse homem em Cafarnaum sofresse desse tipo de condição? E se sua imobilidade fosse causada por trauma, culpa, medo, não por lesão física? Então as palavras de Jesus fazem sentido perfeito. Os teus pecados estão perdoados. Ele não está fazendo uma declaração teológica abstrata, está realizando uma intervenção psicológica precisa. Esse homem acredita que está paralisado por causa de seus pecados. Acredita que Deus o está punindo. Carrega um peso de culpa tão esmagador que seu próprio corpo se recusa a funcionar. E Jesus remove esse peso, perdoa os pecados, liberta a mente, e quando a mente é libertada, o corpo segue. Levanta-te e anda. Não é magia, é compreensão profunda da natureza humana. É o resultado de anos de treinamento meditativo, de observação da própria mente, de estudo dos mecanismos pelos quais pensamentos e emoções afetam o corpo. Os mestres budistas que Jesus conheceu no Himalaia eram especialistas nisso. A meditação Vipassana, em particular, é uma técnica de observação das sensações corporais tão refinada que permite perceber como cada pensamento, cada emoção, cada lembrança produz efeitos físicos imediatos. Raiva faz o coração acelerar, os músculos se tensionarem, o rosto enrubescer. Medo faz o estômago se contrair, as mãos suarem, a respiração se tornar superficial. Culpa faz o peito pesar, os ombros curvarem, a energia vital se drenar. Um mestre que passou anos observando esses padrões em si mesmo pode reconhecê-los instantaneamente nos outros. Pode ver onde a dor está bloqueada. Pode ver que tipo de pensamento ou emoção está causando um sintoma físico e pode intervir com precisão cirúrgica. Jesus tinha esse treinamento. Os evangelhos mostram isso repetidamente. Ele não curava de forma indiscriminada, lançando milagres ao acaso. Cada cura era específica, dirigida, personalizada. Para alguns ele dizia, vai, a tua fé te salvou. Para outros, ele tocava fisicamente, impunha as mãos, usava o contato corporal como veículo de transmissão. Para o cego de nascença, ele fez lama com saliva e terra, passou nos olhos do homem, mandou que ele se lavasse. Técnicas diferentes para condições diferentes. Abordagens diferentes para pessoas diferentes, exatamente como um mestre budista faria, exatamente como um curador treinado nas tradições orientais faria. E havia mais. Os evangelhos registram que Jesus realizava curas mesmo à distância. O centurião romano cujo servo estava doente em casa, a filha da mulher Ciro-Fenícia. Pessoas que Jesus nunca tocou, nunca viu, mas que foram curadas através de alguma influência que transcendia o contato físico direto. Isso parece impossível, parece sobrenatural. Mas no Tibete, mesmo hoje,
Existem monges que praticam técnicas de cura à distância, tradições que afirmam a capacidade de uma mente treinada de influenciar a realidade, de formas que a ciência ocidental ainda não consegue explicar completamente. Spinoza diria que não é sobrenatural, apenas natural de uma forma que ainda não compreendemos. A natureza é infinitamente mais vasta do que nossos modelos atuais conseguem mapear. O que parece milagre hoje pode ser ciência amanhã. E o que Jesus fazia há 2000 anos pode ter sido simplesmente a aplicação de conhecimentos que o Oriente preservou e o Ocidente esqueceu. Mas os milagres de cura não eram os únicos. Os evangelhos falam de Jesus caminhando sobre as águas, multiplicando pães e peixes, acalmando tempestades com uma palavra. Como explicar isso? Spinoza seria cético. Esses relatos foram escritos décadas após os eventos, por pessoas que não foram testemunhas oculares. Foram transmitidos oralmente, em comunidades que viam Jesus como divino, que tinham todo o interesse em amplificar seus feitos, em transformar o homem em mito. A história de andar sobre as águas pode ter começado como uma metáfora, Jesus ensinando sobre fé, sobre a capacidade de superar obstáculos que parecem insuperáveis, e se solidificado ao longo do tempo em um relato literal. A multiplicação dos pães pode ter sido um momento de partilha extraordinária. Jesus inspirando uma multidão a compartilhar os alimentos que haviam trazido escondidos, transformado pela memória coletiva em um milagre de criação de matéria. Não sabemos. Não podemos saber com certeza. O que sabemos é que o homem Jesus, independentemente de quais feitos específicos realizou ou não realizou, produziu um impacto tão avassalador em seus contemporâneos que eles estavam dispostos a morrer por ele, e a morrer de formas horríveis. Queimados vivos, crucificados, devorados por feras nas arenas romanas. Ninguém morre assim por uma mentira. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa real. Alguma coisa tão poderosa que transformou pescadores analfabetos em missionários que enfrentariam o maior império do mundo. Spinoza acreditava que essa coisa era a mensagem de Jesus, não seus milagres. A mensagem de amor universal. A mensagem de liberdade interior. A mensagem de que cada ser humano carrega dentro de si uma centelha do divino e que despertar essa centelha é o propósito da vida. Uma mensagem que tinha raízes tanto no judaísmo profético quanto no budismo contemplativo. Uma mensagem que transcendia fronteiras, culturas, religiões. Uma mensagem que, 2000 anos depois, ainda tem o poder de transformar vidas, inclusive a sua. Jerusalém, primavera do ano 33. A cidade está lotada. Peregrinos de toda a diáspora judaica, da Babilônia, do Egito, de Roma, da Síria, convergem para celebrar a Páscoa, a festa que comemora a libertação de Israel da escravidão no Egito. As ruas estreitas transbordam de gente. Comerciantes vendem cordeiros para o sacrifício. Cambistas trocam moedas estrangeiras pela moeda do templo, única aceita para as ofertas sagradas. O cheiro de incenso mistura-se ao odor de animais e suor humano. E sobre tudo isso, como uma montanha artificial de mármore branco e ouro, ergue-se o templo. A obra-prima de Herodes. 46 anos em construção. Um dos edifícios mais impressionantes do mundo antigo. Suas pedras eram tão enormes que até hoje, 2000 anos depois, o Muro das Lamentações atesta a habilidade sobre-humana de seus construtores. Mas dentro daquela beleza arquitetônica, algo apodrecia. O templo havia se tornado um negócio. Os sumos sacerdotes eram nomeados por Roma, compravam seus cargos com subornos, usavam sua posição para acumular riqueza obscena, enquanto o povo comum lutava para sobreviver. O mercado de sacrifícios era um monopólio. Os animais vendidos no pátio do templo custavam até 20 vezes mais do que os mesmos animais comprados fora. E os inspetores sacerdotais, convenientemente, rejeitavam qualquer animal trazido de fora como impuro ou imperfeito. Os cambistas cobravam taxas abusivas. As taxas do templo eram exorbitantes.
Os pobres se endividavam para cumprir suas obrigações religiosas, enquanto os ricos ficavam cada vez mais ricos. A casa de oração havia se tornado, nas palavras que Jesus usaria, um covil de ladrões. E Jesus decidiu que já era hora de fazer algo a respeito. A entrada triunfal em Jerusalém, montado em um jumento, foi um ato deliberado de provocação. Cumpria uma profecia de Zacarias: eis que o teu rei vem a ti manso e montado em um jumento. Mas também era uma declaração política inequívoca. Eu sou o rei legítimo, não Herodes, o fantoche de Roma, não César, o imperador distante. Eu. As multidões entenderam. Gritavam Hosana. Bendito o que vem em nome do Senhor. Espalhavam palmas no caminho, como se recebessem um conquistador. Os sacerdotes ficaram apavorados. Se isso continuar, os romanos vão intervir, vão massacrar peregrinos, vão destruir o que resta de nossa autonomia. Este homem vai nos destruir a todos. E então Jesus entrou no templo. O que aconteceu ali é descrito em todos os 4 evangelhos, o que é raro. Geralmente, cada evangelista tem sua própria versão dos eventos, sua própria seleção do que incluir. Mas a purificação do templo está em todos. Jesus viu os cambistas com suas mesas carregadas de moedas, viu os vendedores de pombas com suas gaiolas empilhadas, viu os bois e ovelhas à venda por preços extorsivos, e explodiu. Fez um chicote de cordas, derrubou as mesas dos cambistas, soltou os animais, gritou: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões. Imagine a cena: o caos, o barulho, moedas rolando pelo chão de pedra, animais correndo assustados, comerciantes gritando indignados, guardas do templo sem saber o que fazer. E no centro de tudo, um homem magro da Galileia, os olhos ardendo com uma raiva santa, brandindo um chicote improvisado contra todo o sistema corrompido que aquele lugar representava. Este foi o momento em que Jesus assinou sua própria sentença de morte. Até então, ele era um incômodo, um pregador popular que diziam coisas estranhas, mas que podia ser ignorado. Depois do templo, ele era uma ameaça existencial. Os sacerdotes se reuniram naquela mesma noite. O que faremos? Perguntou alguém. Este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos continuar, todos crerão nele. E os romanos virão e destruirão o nosso lugar e a nossa nação. E então Caifás, o sumo sacerdote, disse as palavras que selaram o destino de Jesus. Vocês não entendem nada. Não percebem que é melhor que morra um só homem pelo povo do que pereça a nação inteira. A lógica era fria, pragmática, política. Um homem morre para que a estrutura de poder sobreviva. Um idealista é sacrificado para que os realistas mantenham seus privilégios. Era assim que o mundo funcionava. É assim que ainda funciona. Spinoza entendeu essa dinâmica melhor do que ninguém. Em sua análise do poder político, especialmente no Tratado Político, que ele deixou inacabado ao morrer, Spinoza mostrou como as instituições religiosas se aliam às estruturas de poder secular para manter o controle sobre as massas. A religião, quando corrompida, torna-se um instrumento de dominação. Os sacerdotes do templo não serviam a Deus, serviam a Roma e serviam a si mesmos. Jesus ameaçava esse arranjo, não porque tivesse um exército, não porque buscasse poder político direto, mas porque sua mensagem de amor, liberdade interior, acesso direto ao divino sem intermediários, tornava todo o aparato sacerdotal obsoleto. Se qualquer pessoa pode se conectar diretamente com Deus através da pureza de coração, para que servem os sacrifícios? Para que servem as taxas? Para que servem os sacerdotes? A mensagem de Jesus era uma ameaça econômica tanto quanto espiritual. E ameaças econômicas são respondidas com violência. Sempre foram, sempre serão. A máquina da morte começou a se mover. Judas, um dos 12, foi até os sacerdotes. Ofereceu-se para entregar Jesus em um lugar isolado, longe das multidões, onde ele poderia ser preso sem risco de tumulto. O preço, 30 moedas de prata. Por que Judas fez isso? Os evangelhos não explicam claramente. Dizem apenas que Satanás entrou nele,
o que é uma não explicação, uma forma de dizer que ele fez o mal sem explicar por quê. Estudiosos especulam há séculos. Talvez Judas estivesse desiludido. Esperava um Messias guerreiro que expulsaria os romanos, e Jesus falava de amor e perdão. Talvez quisesse forçar a mão de Jesus. Se ele fosse preso, teria que revelar seu poder divino, convocar legiões de anjos, inaugurar o reino de uma vez por todas. Talvez fosse simplesmente ganância. 30 moedas eram o preço de um escravo. Não muito, mas algo. A verdade é que não sabemos. O que sabemos é que, na noite de quinta-feira, após a última ceia com seus discípulos, Jesus se retirou para o jardim de Getsêmani. E ali, enquanto seus seguidores dormiam, ele enfrentou seu momento mais humano. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Ele sabia o que estava por vir. A tortura, a humilhação, a dor inimaginável da cruz. E ele tinha medo. Isso é importante. Não ignore isso. O homem que havia enfrentado demônios no deserto, que havia acalmado tempestades, que havia encarado a morte de outros com serenidade perfeita. Esse homem estava suando sangue de angústia diante de sua própria morte. Por quê? Porque ele era humano. Plenamente humano. Sua coragem não era a ausência de medo. Era a decisão de seguir em frente apesar do medo. Os mestres budistas chamam isso de coragem autêntica. Não a bravata do guerreiro que não sente nada, mas a determinação calma de quem sente tudo, o medo, a dor, a vontade de fugir, e ainda assim permanece. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é a rendição final. O ego se dissolve. A vontade individual se funde com a vontade universal. E o que sobra é pura presença, puro amor, pronto para enfrentar o que vier. Tochas apareceram entre as oliveiras. Soldados romanos e guardas do templo, guiados por Judas. Um beijo na face. O sinal combinado. É este. Jesus foi preso. E a longa noite começou. A crucificação era a forma romana de execução mais cruel já inventada. Não era apenas matar, era humilhar, degradar, destruir completamente a dignidade humana antes de extinguir a vida. Os condenados eram despidos, açoitados até a carne ficar em tiras, forçados a carregar o instrumento de sua própria morte pelas ruas, enquanto a população assistia e zombava. Eram pregados ou amarrados a uma cruz de madeira e deixados ali, nus, sob o sol, por horas ou dias, até que a combinação de dor, sede, exaustão e asfixia finalmente os matasse. A asfixia era a causa mais comum de morte. Pendurado pelos braços, o condenado não conseguia respirar direito. Para encher os pulmões, precisava empurrar o corpo para cima, apoiando-se nos pregos que atravessavam seus pés. Cada respiração era agonia. Eventualmente, as forças falhavam, a respiração se tornava impossível e a vítima morria sufocada. O processo podia levar dias, dias de dor inconcebível, e era para ser assim. A crucificação era um espetáculo público, um aviso a todos que ousassem desafiar Roma. Isso é o que acontece com os rebeldes. Isso é o que acontece com quem questiona o poder. Jesus foi crucificado em uma sexta-feira, no local chamado Gólgota, o lugar da caveira, uma colina árida do lado de fora das muralhas de Jerusalém. Às 9 da manhã, segundo o Evangelho de Marcos, ele foi pregado à cruz. Ao meio-dia, uma escuridão inexplicável cobriu a terra. Às 3 da tarde, Jesus gritou: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? E morreu. 6 horas. Em 6 horas, estava morto. Isso é extraordinariamente rápido. Pôncio Pilatos ficou surpreso quando soube. Chamou o centurião que supervisionara a execução e perguntou se Jesus já estava mesmo morto. O centurião confirmou. Um soldado, para ter certeza, perfurou o lado de Jesus com uma lança. Saiu sangue e água, diz o Evangelho de João, o que médicos modernos interpretam como sinal de que o coração já havia parado e os fluidos corporais haviam começado a se separar. O corpo foi entregue a José de Arimateia, um seguidor secreto de Jesus
que tinha recursos suficientes para possuir um túmulo particular. O corpo foi lavado, envolto em lençóis de linho com especiarias aromáticas, e colocado no túmulo escavado na rocha. Uma grande pedra foi rolada para fechar a entrada. E acabou. Ou deveria ter acabado. Mas aqui é onde a história se torna estranha. 3 dias depois, o túmulo estava vazio. Os guardas que Pilatos havia posto para vigiar o corpo haviam fugido ou sido subornados. Maria Madalena e outras mulheres que foram ungir o corpo ao amanhecer de domingo encontraram a pedra removida e nenhum corpo lá dentro. E começaram os relatos de aparições. Jesus apareceu a Maria no jardim. Apareceu aos discípulos em um quarto trancado. Apareceu a 2 seguidores na estrada para Emaús. Apareceu a Pedro no mar da Galileia. Apareceu a mais de 500 pessoas de uma vez, segundo Paulo. A explicação cristã ortodoxa é a ressurreição. Jesus morreu na cruz, desceu ao mundo dos mortos, e no 3º dia ressuscitou em um corpo glorificado, físico o suficiente para comer peixe com os discípulos, mas espiritual o suficiente para atravessar paredes. É uma explicação sobrenatural. Spinoza não podia aceitá-la. Milagres são impossíveis, ele havia escrito. A natureza não viola suas próprias leis. Então, o que aconteceu? Existem várias possibilidades. A primeira é que os discípulos roubaram o corpo e inventaram a história da ressurreição. Essa foi, aliás, a explicação que os sacerdotes do templo espalharam imediatamente. Mas tem um problema. As pessoas não morrem por uma mentira que elas mesmas inventaram. E os discípulos morreram. Quase todos martirizados nas décadas seguintes. Pessoas morrem por coisas que acreditam ser verdade, não por mentiras conscientes. A segunda possibilidade é que os discípulos tiveram experiências genuínas, visões, êxtases, estados alterados de consciência que interpretaram como aparições de Jesus ressuscitado. Isso é psicologicamente plausível. Luto intenso pode produzir alucinações. Comunidades em crise podem experimentar fenômenos coletivos que parecem milagrosos. Mas existe uma terceira possibilidade, uma que tradições orientais preservaram por 2 milênios, uma que o manuscrito de Emes aparentemente confirma. Jesus não morreu na cruz. Considere os fatos. Ele foi crucificado por apenas 6 horas, um tempo excepcionalmente curto. Os soldados não quebraram suas pernas, como era costume para acelerar a morte, porque ele parecia já estar morto. Ele foi entregue a seguidores ricos que tinham acesso a um túmulo particular e a especiarias medicinais. O túmulo estava vazio 3 dias depois, com os lençóis cuidadosamente dobrados, não jogados de qualquer jeito, como seria de esperar se ladrões tivessem agido com pressa. E as aparições posteriores foram todas físicas. Jesus comeu, mostrou suas feridas, deixou-se tocar. Agora lembre-se do que mencionei antes. Jesus passou anos nos Himalaias. Aprendeu meditação avançada. Aprendeu técnicas de controle corporal que mestres yogis ainda demonstram hoje. Em 1936, um yogi indiano chamado Sadhu Haridas foi enterrado vivo por 40 dias sob supervisão médica do exército britânico na Índia. Quando desenterrado, estava perfeitamente bem. Ele havia reduzido seu metabolismo a níveis quase imperceptíveis através de técnicas de meditação. Isso foi documentado, testemunhado por médicos ocidentais, publicado em jornais. E se Jesus conhecesse técnicas semelhantes? E se na cruz ele tivesse entrado em um estado de suspended animation, uma morte aparente que enganou até os soldados romanos experientes? E se, no túmulo, com os cuidados de seus seguidores, ele tivesse recuperado a consciência? Isso explicaria tudo. Explicaria por que morreu tão rápido. Explicaria o túmulo vazio. Explicaria as aparições físicas posteriores. Explicaria por que ele disse a seus discípulos que não o tocassem em certas ocasiões. As feridas ainda estavam curando. E explicaria o que veio depois. Porque, segundo as tradições orientais, a história não terminou com a ascensão aos céus. A história terminou muito mais longe. E muito mais tarde, Jesus sobreviveu. Foi curado. E quando recuperou forças suficientes para viajar,
Ele fez o que qualquer pessoa em sua situação faria. Desapareceu. Os romanos o queriam morto. Os sacerdotes o queriam morto. Permanecer na Palestina era suicídio. Mas havia um lugar onde ele estaria seguro. Um lugar onde tinha amigos, mestres, uma comunidade que o acolheria. O Oriente. Os mesmos caminhos que ele havia percorrido na juventude. Os mesmos mosteiros onde havia estudado. A mesma sabedoria que havia formado seu pensamento. Jesus voltou para casa, não para Nazaré, para o Himalaia. A estrada que liga a Palestina a Caxemira atravessa alguns dos terrenos mais brutais do planeta. Desertos onde o sol castiga sem misericórdia durante o dia e o frio congela os ossos à noite. Montanhas onde o ar é tão rarefeito que cada respiração se torna um esforço consciente. Passes estreitos onde um passo em falso significa queda de centenas de metros, em precipícios sem fundo. Um homem comum morreria tentando percorrer esse caminho. Mas Jesus não era um homem comum. E ele tinha ajuda. Os evangelhos mencionam José de Arimateia e Nicodemos como os homens que cuidaram do corpo de Jesus após a crucificação. Ambos eram membros do Sinédrio, o Conselho Supremo Judaico, e ambos são descritos como simpatizantes secretos. Secretos. Por quê? Porque apoiar Jesus abertamente significava arriscar tudo: posição, riqueza, talvez a própria vida. Mas e se esses homens não fossem apenas simpatizantes passivos, e se fossem parte de uma rede mais ampla? Tradições esotéricas falam de uma linhagem de guardiões, uma corrente de iniciados que preservava conhecimentos antigos, que operava nas sombras do poder oficial, que protegia aqueles que portavam a verdadeira sabedoria. Os essênios eram um grupo assim. Viviam em comunidades isoladas, praticavam rituais de purificação, estudavam textos proféticos. João Batista tinha conexões com eles. Jesus provavelmente também. E os essênios tinham contatos que se estendiam muito além da Palestina. Rotas de comunicação que acompanhavam as rotas comerciais, mensageiros que levavam informações entre comunidades dispersas, casas seguras onde viajantes podiam se refugiar. Se Jesus precisasse fugir da Palestina sem ser detectado, essa rede poderia ajudá-lo, e aparentemente ajudou. Os manuscritos tibetanos descrevem a chegada de Issa ao Oriente em termos que sugerem uma recepção preparada. Ele não chegou como um refugiado desesperado, batendo em portas aleatórias. Chegou como alguém esperado, alguém cuja vinda havia sido anunciada, alguém para quem já havia um lugar preparado. A jornada deve ter levado meses, talvez mais de um ano. Um homem se recuperando de feridas graves, viajando por terrenos impossíveis, evitando rotas principais onde poderia ser reconhecido. Mas, finalmente, em algum momento por volta do ano 35 ou 36, Jesus chegou a Caxemira. A Caxemira é um vale paradisíaco cercado de montanhas gigantescas. Os persas a chamavam de Jardim do Céu. Seus lagos cristalinos refletem picos nevados. Suas florestas abrigam uma diversidade surpreendente de vida. Seu clima é ameno comparado ao calor sufocante das planícies indianas. E no primeiro século era um refúgio, longe o suficiente de Roma para estar fora de seu alcance, conectada às rotas comerciais o suficiente para receber notícias do mundo, aberta a tradições espirituais diversas, hinduísmo, budismo, zoroastrismo, sem ser dominada por nenhuma delas. O lugar perfeito para um mestre fugitivo recomeçar sua missão. E recomeçar ele recomeçou. As tradições locais da Caxemira falam de um santo chamado Yus Asaf, que chegou do Ocidente há cerca de 2000 anos. O nome é significativo. Yus é uma forma persa de Jesus. Asaf pode significar o reunidor, aquele que reúne os dispersos. Ou pode ser uma forma de Yosef, José, Jesus, filho de José. Yus Asaf ensinou na Caxemira por décadas. Pregou uma mensagem de amor e compaixão. Usou parábolas para transmitir verdades profundas. Atraiu seguidores de todas as classes sociais. Sua doutrina era estranhamente familiar para quem conhece os evangelhos, mas também tinha elementos novos, elementos que sugerem que Jesus continuou aprendendo
continuou se desenvolvendo, continuou integrando novas sabedorias à síntese que havia começado em sua juventude. O budismo da Caxemira naquela época era da escola Sarvastivada, uma tradição que enfatizava a análise detalhada da experiência, a classificação dos fenômenos mentais, a investigação rigorosa da natureza da realidade. Traços dessa abordagem aparecem nos ensinamentos atribuídos a Yus Asaf. Menos ênfase em milagres, mais ênfase em compreensão. Menos êxtase, mais introspecção. Um ensinamento para pessoas maduras, não para multidões famintas por prodígios. Yus Asaf nunca se declarou Deus, nunca exigiu adoração. Apresentou-se como um mestre, um guia que havia percorrido o caminho e podia mostrar a outros como percorrê-lo. Exatamente como Buda havia feito, exatamente como os grandes mestres de todas as tradições sempre fizeram. A adoração veio depois, veio dos seguidores, não do próprio mestre. Veio da necessidade humana de transformar homens em deuses, porque enfrentar o exemplo vivo de um ser humano plenamente realizado é perturbador demais. Se ele era humano e conseguiu, por que eu não consigo? Essa pergunta é insuportável. É mais fácil dizer que ele era especial, único e irrepetível. Assim não precisamos mudar nada. Yus Asaf viveu até uma idade avançada. As tradições variam sobre exatamente quantos anos. Algumas dizem que morreu aos 80, outras falam de 90 ou mais. O que todas concordam é que ele morreu de causas naturais. Não pregado a uma cruz, não martirizado. Simplesmente envelheceu, adoeceu e morreu, como todos os seres humanos morrem. E foi enterrado em Srinagar, a capital da Caxemira. Seu túmulo ainda existe. Chama-se Rosabal, a tumba do profeta. Rosabal é um edifício modesto em um bairro antigo de Srinagar. Não tem a grandiosidade dos templos hindus, a geometria elaborada das mesquitas, a opulência das catedrais cristãs. É uma construção simples de pedra e madeira, com um teto inclinado à maneira da Caxemira, cercada por casas comuns de moradores comuns. Mas dentro desse edifício simples está algo extraordinário. Um sarcófago de madeira coberto por um pano verde, a cor do Islã, porque a Caxemira é hoje predominantemente muçulmana. Sob o sarcófago, dizem os guardiões do local, está o corpo de Yus Asaf, o profeta do Ocidente, o curador, o mestre, Jesus. Os muçulmanos locais veneram o túmulo como o descanso final de um santo. Eles não dizem que é Jesus. Isso seria blasfêmia para o Islã tradicional, que considera que Jesus foi elevado ao céu sem morrer e retornará no fim dos tempos. Mas as tradições mais antigas, preservadas pelas famílias que cuidam do santuário há gerações, contam uma história diferente. Contam que Yus Asaf veio da Palestina, que carregava feridas de uma execução brutal, que ensinou uma doutrina de amor que lembrava o que os cristãos ensinam sobre Cristo, e que morreu ali, e ali foi enterrado. Pesquisadores ocidentais começaram a investigar Rosabal no final do século XIX, na esteira da publicação do livro de Notovitch. As autoridades locais inicialmente permitiram algum acesso, mas à medida que o interesse crescia, as portas começaram a se fechar. Hoje, o túmulo é de difícil acesso para investigadores sérios. As autoridades muçulmanas da Caxemira não querem que o santuário se torne um local de peregrinação cristã. Os conflitos políticos da região, a Caxemira é disputada entre Índia e Paquistão desde 1947, complicam qualquer esforço de pesquisa internacional. Mas alguns dados vazaram. Dentro do sarcófago, sob as camadas de pano e madeira, existe uma lápide de pedra. A lápide tem inscrições em várias línguas antigas. E tem um detalhe surpreendente. Marcas esculpidas representando pés. Pés com cicatrizes. Cicatrizes nos lugares exatos, onde pregos atravessariam se alguém fosse crucificado. Isso não é algo que você inventaria se estivesse fabricando uma farsa. Não é o tipo de detalhe que ocorreria a um falsificador medieval. É o tipo de coisa que você registraria se estivesse documentando a verdade. Spinoza nunca soube do túmulo de Srinagar.
Ele morreu em 1677, 2 séculos antes de Notovitch fazer sua descoberta. As informações simplesmente não estavam disponíveis para ele, mas se tivesse sabido, o que pensaria? Provavelmente aplicaria o mesmo rigor que aplicou a todas as outras questões. Examinaria as evidências, pesaria as probabilidades e chegaria a uma conclusão baseada na razão, não na fé. A conclusão, suspeito, seria algo assim: não podemos ter certeza absoluta. A história antiga é nebulosa demais, as evidências são fragmentárias demais, o tempo apagou detalhes demais. Mas a hipótese de que Jesus sobreviveu à crucificação, viajou ao Oriente e morreu na Caxemira décadas depois é pelo menos tão plausível quanto a hipótese ortodoxa de que ele ressuscitou fisicamente e ascendeu aos céus. Na verdade, é mais plausível, porque não exige milagres, não exige suspensão das leis naturais. Exige apenas coragem humana, determinação humana e uma rede de seguidores dedicados que protegeram seu mestre. Exige apenas que Jesus fosse o que Spinoza sempre disse que ele era: não um Deus, mas o mais elevado dos seres humanos. Um homem que compreendeu a verdade como nenhum outro, que viveu essa verdade com coragem incomparável e que pagou o preço mais alto por sua fidelidade a ela. Um homem que, no final das contas, não foi derrotado pelos seus inimigos, que escapou da cruz, que viveu para ensinar outro dia, e outro, por décadas, até que a velhice finalmente fizesse o que Roma não conseguiu. Essa é a história que as tradições orientais preservaram. Essa é a história que a Igreja suprimiu. Essa é a história que Spinoza teria reconhecido como digna de investigação séria. E essa é a história que você agora conhece. O que fazer com ela é escolha sua. Você pode descartá-la como lenda, como fantasia, como teoria conspiratória, ou pode deixá-la trabalhar em você. Pode permitir que ela abra portas em sua mente que você nem sabia que estavam fechadas. A verdade no final não depende do que você acredita. A verdade simplesmente é. E continua sendo, quer você a aceite ou não. Spinoza sabia disso. Jesus sabia disso. Buda sabia disso. E agora você também sabe. O túmulo em Srinagar continuará ali, silencioso, guardando seus segredos. As montanhas do Himalaia continuarão erguendo-se contra o céu, indiferentes às disputas dos homens. E a pergunta que começou esta jornada, Jesus morreu aos 33 anos? Continuará ecoando. Não porque a resposta seja impossível, mas porque a resposta muda tudo. E mudar tudo é assustador, até você perceber que é libertador. Amsterdã, 1670. Spinoza termina de escrever seu tratado teológico político em segredo. Publica anonimamente, com editora falsa, Cidade Falsa. Sabe que está jogando com fogo. O livro é dinamite pura. Nele, Spinoza faz o que ninguém ousara fazer antes. Analisa a Bíblia como documento histórico, não como palavra divina intocável, mas como texto escrito por homens, editado por homens, corrompido por homens ao longo dos séculos. Ele demonstra que Moisés não escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que os profetas não previam o futuro, apenas interpretavam o presente, que os milagres são impossíveis porque a natureza, que é Deus, não viola suas próprias leis. Mas há algo mais no livro, algo que poucos perceberam. Spinoza dedica páginas inteiras a analisar a figura de Cristo. E o que ele diz é fascinante. Cristo, escreve Spinoza, comunicava-se com Deus mente a mente, não através de visões, sonhos ou vozes externas, como os profetas antigos, mas diretamente através da razão pura. Isso significa algo específico na linguagem filosófica de Spinoza. Significa que Jesus havia alcançado o que Spinoza considerava o mais alto estado de conhecimento humano, a compreensão intuitiva da realidade como ela é. O terceiro gênero de conhecimento, Spinoza o chamava, ver as coisas sob o aspecto da eternidade. Compreender que tudo, absolutamente tudo, é manifestação de uma única substância infinita, que você, eu, as estrelas, os vermes, os pensamentos, as pedras, tudo
é Deus se expressando de formas diferentes. Jesus entendeu isso. Entendeu de uma forma que nenhum profeta judeu antes dele havia entendido. Porque Spinoza não responde diretamente, mas a implicação está lá, entre as linhas. Jesus aprendeu algo que os profetas não sabiam. De onde veio esse conhecimento? Não da tradição judaica. Spinoza conhecia essa tradição de cor e sabia seus limites. Não da filosofia grega. Os filósofos gregos debatiam sobre o um e o múltiplo, mas não alcançaram o que Jesus alcançou. De onde, então? Spinoza deixa a pergunta no ar, mas a resposta, para quem tem olhos de ver, é óbvia. Do Oriente. Das tradições que há séculos ensinavam exatamente o que Spinoza descobriu por conta própria, que Deus e natureza são um, que o ego é ilusão, que a libertação vem da compreensão, não da fé cega. Spinoza nunca viajou ao Oriente, nunca leu os Upanishads ou os Sutras budistas, mas chegou às mesmas conclusões e reconheceu em Jesus alguém que havia chegado lá primeiro. A Igreja baniu o livro de Spinoza. Católicos e protestantes, que concordavam em quase nada, concordaram nisso. Spinoza era perigoso. Porque se ele estivesse certo, toda a estrutura da religião institucionalizada ruía. Não havia necessidade de padres ou pastores. Não havia necessidade de dogmas ou credos. Não havia necessidade de intermediários entre a alma e Deus. Bastava pensar, bastava compreender, bastava despertar. Jesus havia mostrado o caminho. Spinoza havia mapeado esse caminho com a precisão de um geômetra. E agora, esse mapa está disponível para qualquer um que tenha coragem de segui-lo. Dezembro de 1945. Um camponês egípcio chamado Muhammad Ali está cavando fertilizante natural perto da cidade de Nag Hammadi quando sua enxada bate em algo sólido. Um jarro de cerâmica selado. Dentro do jarro, 13 códices de papiro encadernados em couro. Muhammad Ali não sabe, mas acabou de fazer uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX. Os textos de Nag Hammadi. Uma biblioteca inteira de escritos cristãos primitivos que a Igreja declarou heréticos e tentou destruir há mais de 1500 anos. Alguém, provavelmente um monge do mosteiro vizinho, escondeu esses textos quando a ordem de destruição chegou. Enterrou-os no deserto, esperando talvez que um dia pudessem ser lidos novamente. E agora, após 16 séculos, eles ressurgiam. O que esses textos revelam é explosivo. Existe uma tradição cristã completamente diferente da que conhecemos. Uma tradição que não vê Jesus como Deus encarnado, que veio morrer pelos pecados da humanidade. Uma tradição que vê Jesus como mestre de sabedoria, revelador de conhecimentos ocultos, guia para a iluminação interior. O Evangelho de Tomé é pura coleção de ditos de Jesus, sem narrativa, sem milagres, sem crucificação ou ressurreição. Apenas ensinamentos. E alguns desses ensinamentos são surpreendentes. Jesus disse: se seus líderes lhes disserem, vejam, o reino está no céu, então os pássaros chegarão lá antes de vocês. Se disserem que está no mar, então os peixes chegarão primeiro. Mas o reino está dentro de vocês e está fora de vocês. O reino está dentro de vocês. Isso está no Evangelho de Lucas também, mas ali é facilmente ignorado. Aqui é central. A salvação não vem de fora. Não vem de um sacrifício vicário na cruz. Vem de dentro. Vem do reconhecimento de quem você realmente é. Jesus disse: quando vocês se conhecerem, então serão conhecidos e perceberão que são filhos do Pai vivo. Mas se não se conhecerem, viverão na pobreza, e serão essa pobreza. Conhece-te a ti mesmo. A frase estava inscrita no templo de Delfos, na Grécia. Os Upanishads indianos dizem o mesmo. Tat Tvamasi. Tu és isso. Buda disse: sejam lâmpadas para si mesmos. E Jesus, no Evangelho de Tomé, diz exatamente a mesma coisa. Coincidência? Esses textos foram suprimidos precisamente porque tornavam a Igreja desnecessária. Se a verdade está dentro de você, para que precisa de padres? Se você pode conhecer a Deus diretamente, para que precisa de rituais? Se a salvação é autoconhecimento, para que precisa de dogmas?
Spinoza teria amado esses textos, mas ele morreu mais de 200 anos antes de serem descobertos. Mesmo assim, chegou às mesmas conclusões por caminhos diferentes. A razão e a revelação, quando genuínas, convergem. A verdade é uma só, não importa de onde você parta. Existe uma tradição na Caxemira que poucos conhecem. Os habitantes locais se consideram descendentes das tribos perdidas de Israel. Quando o Império Assírio conquistou o Reino do Norte de Israel em 722 a.C., deportou 10 das 12 tribos para o Oriente. Essas tribos desapareceram da história convencional, as tribos perdidas, como são chamadas. Mas desapareceram para onde? Tradições judaicas, cristãs e muçulmanas especulam há séculos. Alguns dizem que foram para a África, outros para a Europa Oriental, outros ainda para as Américas. Mas na Caxemira as pessoas dizem, vieram para cá. Os nomes de aldeias na região são estranhamente semelhantes a nomes bíblicos. Há um monte chamado Monte das Oliveiras. Há práticas culturais que lembram costumes judaicos antigos, formas de preparar alimentos, rituais de purificação, tradições de enterramento. Se isso for verdade, então a chegada de Jesus a Caxemira não foi aleatória. Ele não foi para um lugar estrangeiro entre gente desconhecida. Ele foi para a casa, para encontrar as ovelhas perdidas da casa de Israel, exatamente como ele disse que faria nos evangelhos. Fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa frase sempre intrigou os comentaristas. Jesus ministrou principalmente a judeus, sim, mas a missão cristã se expandiu rapidamente para gentios após sua morte. E se a frase tivesse um significado mais literal? E se Jesus realmente tivesse partido para encontrar as tribos perdidas? E se a Caxemira fosse o destino final dessa busca? Os manuscritos tibetanos dizem que Issa veio especificamente para ensinar aos israelitas dispersos pelo Oriente. As tradições da Caxemira dizem que Yus-Asaf era um profeta dos Bani Israel, os filhos de Israel. As peças se encaixam. Um quebra-cabeça espalhado por 3 continentes, fragmentado pelo tempo, obscurecido pela censura, mas ainda reconhecível, ainda coerente, ainda verdadeiro. Por que essa história foi suprimida? A resposta é simples: poder. No ano 325, o imperador Constantino convocou o Concílio de Nicéia. 300 bispos de todo o Império Romano se reuniram para decidir, de uma vez por todas, o que os cristãos deveriam acreditar. Até então, havia dezenas de versões do cristianismo, grupos que acreditavam coisas diferentes sobre Jesus, evangelhos diferentes, práticas diferentes. Constantino queria unidade. Unidade significava controle. Um império precisa de uma religião precisa de uma doutrina precisa excluir alternativas. Então, os bispos votaram. Jesus era Deus? Sim, votaram. Da mesma substância que o Pai? Sim, votaram. Nascido de uma virgem, morto na cruz, ressuscitado ao 3º dia? Sim, sim, sim. Os textos que concordavam com essas decisões foram declarados canônicos. Os textos que discordavam foram declarados heréticos. Queimem os livros. Punam quem os possui. E assim, uma versão do cristianismo se tornou a versão. Uma história se tornou a história. E tudo mais foi apagado, mas nunca completamente. A verdade tem uma forma de sobreviver. Em manuscritos escondidos no deserto egípcio, em mosteiros isolados no Himalaia, em tradições orais passadas de geração em geração na Caxemira, em filósofos brilhantes como Spinoza, que mesmo sem acesso a essas fontes, redescobriram a verdade através da razão pura. A verdade não pode ser destruída, apenas escondida por um tempo. 3 homens, 3 épocas diferentes, 3 tradições diferentes. Uma única verdade. Buda, 500 anos antes de Cristo, sentou-se sob uma árvore e percebeu que o sofrimento vem do apego, que o ego é ilusão, que a libertação vem do despertar para a verdadeira natureza da realidade. Jesus, no cruzamento entre Oriente e Ocidente, sintetizou a paixão profética de Israel com a sabedoria contemplativa da Índia.
Ensinou que o reino está dentro de nós, que amar é o caminho, que conhecer a verdade nos liberta. Spinoza, na Holanda do século XVII, demonstrou com rigor matemático que Deus e natureza são um, que a liberdade vem do entendimento, que a beatitude não é recompensa da virtude, mas a própria virtude. 3 expressões da mesma percepção fundamental. Você não é o que pensa que é. Há algo maior, e esse algo maior não está longe, no céu, inacessível. Está aqui, agora, em você. Spinoza chamava isso de Deus sive natura, Deus, ou seja, a natureza. Buda chamava de Dharmakaya, o corpo da realidade. Jesus chamava de o Pai, não um velho barbudo nas nuvens, mas a fonte de tudo que existe, da qual todos somos expressões, nomes diferentes para o mesmo mistério, caminhos diferentes para o mesmo destino, e o destino é sempre o mesmo: despertar. Ver através da ilusão da separação, reconhecer sua verdadeira natureza e viver a partir desse reconhecimento, não como crença, não como esperança, como experiência direta. Isso é o que Jesus encontrou no Oriente. Isso é o que ele trouxe de volta para a Palestina. Isso é o que ele ensinou nas montanhas da Caxemira até o fim de seus dias. E isso é o que Spinoza redescobriu sozinho, com nada além de sua mente extraordinária. A verdade está disponível para qualquer um. Sempre esteve, sempre estará. Chegamos ao fim desta jornada, de Nazaré aos Himalaias, da cruz ao túmulo em Srinagar, de Spinoza em seu quarto solitário em Amsterdã, até você, aqui e agora, lendo estas palavras. O que você faz com tudo isso? Você pode tratar como entretenimento, uma história interessante para contar em jantares. Você pode tratar como heresia, algo a ser rejeitado para proteger suas crenças confortáveis. Ou você pode tratar como convite, um convite para investigar por si mesmo. Spinoza não pedia que ninguém acreditasse nele. Pedia que pensassem, que usassem a razão que Deus ou a natureza lhes deu. Jesus não pedia fé cega. Pedia olhos para ver e ouvidos para ouvir. Buda não pedia devoção. Pedia que cada pessoa fosse uma lâmpada para si mesma. Nenhum mestre genuíno quer seguidores. Todos querem que você se torne o que eles se tornaram. Desperto, livre, inteiro. Os documentos estão lá para quem quiser investigar. Os manuscritos de Nag Hammadi estão traduzidos e disponíveis. O túmulo de Rosa Ball existe e pode ser visitado. As obras de Spinoza estão em domínio público. Você não precisa acreditar em mim. Você não precisa acreditar em ninguém. Você só precisa buscar. E se buscar com sinceridade, encontrará. Porque a verdade não pertence a nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhuma tradição. A verdade pertence a quem a descobre e está esperando por você. Sempre esteve. Jesus sabia disso quando partiu para o Oriente aos 13 anos. Spinoza sabia disso quando continuou escrevendo apesar da excomunhão. E agora você sabe também. A pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? A porta está aberta, a escolha é sua, e o próximo passo é só seu.